Então vamos lá, vamos, começar a última parte aí do curso, e vai ser só essa aula, né, então, de turbinas hidráulicas. Normalmente ela duraria umas 2 ou 3 aulas. Aí eu cortei exercício, cortei algumas coisas também, como a gente falou na aula passada de compressores, né. Eh, Como a gente está no período letivo especial, a carga horária foi diminuída, e aí eu tive que dar algumas disciplinas que são dadas em várias aulas em uma só, então foi o caso dessa daqui. Os exercícios eu vou deixar, né, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a parte de compressor da aula passada, né, eu passei muita coisa, né, aquela revisão de termodinâmica, alguns exercícios eventualmente, mas na hora de postar lá no Google Classroom, né, para vocês, eu coloquei o PDF com tudo, inteiro, então aqui vai ser a mesma coisa. Tem alguns exemplos aqui que eu não vou conseguir cobrir, mas vai ser, eh, eu vou postar lá, né, vai estar postado e aí vocês acompanham lá, tá. Então, agora, né, dentro daquele nosso, diagramazinho de organização do curso, né, a gente matou, toda essa parte aqui de máquinas de fluxo operatrizes, né, todo esse lado daqui, né, a gente já viu. Claro que a gente não viu tudo, né, o curso é um curso didático, então, quer dizer, foi uma maneira didática de ver todos esses, alguns desses dispositivos, né, não todos, porque existem milhares, né, cada dia, um dispositivo novo é inventado, ou uma maneira nova, de usar o mesmo dispositivo é desenvolvido. Então a gente viu, o conceito fundamental dentro, do contexto da engenharia, na verdade, né, o que que no contexto da engenharia é importante a gente saber desses dispositivos, tá. Então matamos as máquinas operatrizes. Hoje, então, a gente vai falar das máquinas motrizes, né, aquelas que extraem energia do fluido, e a gente vai ver as dinâmicas, rotativa, que eventualmente é uma turbina, né, que é o que a gente conhece como turbina. Então as volumétricas alternativas, é até difícil achar um exemplo, né, e isso eu falei lá no começo do curso, né, que o motor de combustão interna, na verdade, eu não considero uma máquina hidráulica ou uma máquina de fluxo, eu considero uma máquina térmica. Mas como, ilustração, né, a gente coloca aí, talvez até por não ter um exemplo melhor. Bom, então, a ideia, né, de extrair energia do fluido, ela é relativamente, eh, antiga, e é uma coisa até que, eh as pessoas não precisam nem de a gente não precisa nem ter um conceito físico muito profundo para entender até, o a questão, né, de extrair energia de fluido. Então, isso já tem sido usado por muito tempo, né, então, o povo, né, as pessoas viam um rio escoando e intuitivamente iam lá e colocavam algum dispositivo que girasse, né, junto com o movimento do fluido, né, da água ou do ar, ou seja lá o que for, né. Então é uma coisa até relativamente intuitiva, né, a gente não precisa muito de até se a gente pensar no desenvolvimento do motor de combustão interna, né, ele foi feito de forma intuitiva também no começo e todo o estudo da termodinâmica veio para melhorar, né, o motor. Então é a mesma coisa aqui, essas turbinas, esses moinhos de vento, essas turbinas, essas rodas d'água, né, elas foram já tem muito tempo que elas foram desenvolvidas, né, e aí claro, elas foram sendo melhoradas à medida que o estudo da mecânica dos fluidos foi sendo desenvolvido. E aqui, né, a gente tem um exemplo bem simplesinho, né, e antigamente, você vê, é tão antigo que tudo era feito de madeira, né, então aqui esse é o eixo que vem lá da pá, né, da hélice, e aí a gente tem um peão e um sistema de engrenagem aqui, né. Então tudo de madeira, né, tá escrito aqui, né, dentes de madeira, então essa engrenagem aqui, né, que está sendo girada eventualmente, não sei, eu vou chutar aqui nesse sentido, ela gira esse outro, peão aqui, né. E aí, você vê, tudo feito de madeira, uns cilindrinhos aqui que eventualmente, encaixam aqui, né, nos dentes da engrenagem, e aí você, vai girar, sei lá,
eh, alguma coisa para fazer grão, eventualmente o que você queira desenvolver ou extrair de trabalho mecânico desse dispositivo, né. Então eram coisas bem rudimentares, né, bem simples, assim, que eram feitos no começo do desenvolvimento desse tipo de dispositivo, mas que depois foi ganhando complexidade e entendimento conceitual, né. Então aí, né, conceitualmente, né, aquilo que a gente já sabe, né, que as turbomáquinas, na verdade as turbomáquinas operatrizes, né, motrizes, eu sempre me confundo com essas nomenclaturas, né, as motrizes, que faltou, né, que convertem energia, né, do fluido em energia mecânica, por um eixo rotativo, né, são classificados de acordo com o estado do fluido que elas trabalham. Então, quando o fluido de trabalho é água, água líquida, né, a gente tem as turbinas hidráulicas, que é o que a gente vai ver hoje. Quando o fluido de trabalho é ar e a energia é extraída do vento, né, a gente tem as turbinas eólicas. Em plantas de geração de potência nuclear ou a carvão ou a gás, né, normalmente o fluido de trabalho é o vapor ou água no estado de vapor, né. Então a gente tem as turbinas a vapor que vocês estudam lá em máquinas térmicas, em termodinâmica, né. E as que usam, um gás compressível como fluido de trabalho são as turbinas a gás, que é o que são usadas lá, né, elas guardam alguma semelhança com a turbina a vapor, eh mas a turbina a gás ela tem lá a câmara de combustão, né, dentro dela ela tem uma câmara de combustão, e esse tipo de turbina, né, ela é usado, nos aviões comerciais hoje em dia, né, que são as turbinas que a gente chama da turbina do avião, né, é uma turbina a gás que tem ali, tá. Então a gente vai o curso aqui, né, é focado em turbinas hidráulicas, tá. Eventualmente a gente poderia aqui ver turbina eólica, mas não tem tempo, e esses 2 tipos de turbina aqui vocês veem lá em termo, pelo menos conceitualmente, né. Esses 2 tipos de turbina aqui, vocês analisam lá em termodinâmica. Aí, a questão aqui é a seguinte, né, em geral as turbinas elas são mais eficientes que bombas, então por que que a gente está falando aqui, que a gente está fazendo essa comparação, né, turbina e bomba? Porque se você pensar, intuitivamente que a turbina extrai energia do fluido e a bomba fornece energia do fluido, você fala: "Ah", pode pensar, né, então a turbina é uma bomba girando ao contrário. De uma certa forma sim, mas alguns dispositivos, ou na verdade a maioria deles, não teria uma eficiência tão grande, né, a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe ainda, hoje ainda. Basicamente, todo o desenvolvimento para fornecer energia para o fluido, é considerado um certo sentido de escoamento, né, da entrada, do dispositivo para a saída. Quando você faz o escoamento no sentido inverso, da saída para a entrada, eventualmente, por exemplo, na turbobomba e a turbina, né, o ângulo das pás ele não vai ser o ideal, eh não vai ser para a turbina o ideal do que ele é para a bomba, por exemplo. Então por isso que eventualmente existem turbinas, bombas que são turbinas que rodam ao contrário, existe isso desenvolvido, mas elas não são muito eficientes, são aplicações muito especiais. Mas então por que que a turbina, né, tem mais de forma geral é mais eficiente que uma bomba, ou que uma turbobomba, né, vamos botar aqui, que uma turbobomba? Se elas são basicamente, que a gente vai ver hoje, né, construídas segundo o mesmo princípio, né. É porque de forma geral, e aí tem aqui um número característico, né, as turbinas grandes têm aproximadamente 95% de eficiência, e as bombas aproximadamente 90. Você pode achar que 5% é pouco, mas se a gente pensar em custo de produção de energia e custo de venda de energia elétrica, 5% é bastante coisa. Então,
As bombas, elas normalmente operam em velocidades maiores, né, em rotações maiores que as turbinas. E aí a gente começa a ter muito problema de cisalhamento e perdas por atrito. Então, não começa a ter, né, ou tem mais, na verdade, né, tem mais problema de perda por atrito e de cisalhamento. Uma outra questão que talvez eu dei uma olhada, enfim, eu dei uma olhada na ementa lá de McFlu 1, né, e 2 também, e não tem uma parte que explicaria essa segunda, frase aqui, né, normalmente vocês não veem no curso de McFlu, a menos que o professor tenha falado quando vocês fizeram, mas é a questão do descolamento da camada limite. Quando o escoamento está se desenvolvendo, né, por exemplo, tem uma, isso aqui vocês veem também um pouco lá em termodinâmica, né, você tem um escoamento atingindo uma placa aqui, né, então o que acontece é o desenvolvimento de uma camada limite, né, o atrito ali, da placa com, do ar com a placa. Deixa eu desenhar uma placa bidimensional aqui, fica mais fácil. Então aqui é uma placa, tá, a gente está vendo ela de lado, então a gente não vê, eu quis desenhar tridimensional, mas fica mais difícil. Então é desenvolvido uma camada limite aqui, né, por causa da condição de não deslizamento, a velocidade na parede é zero, e a velocidade de corrente livre aqui é usão. E aí, o que acontece é o desenvolvimento dessa camada limite, que as camadas vão cisalhando até o ponto que a gente não sente mais a influência da parede numa determinada região aqui. Se isso se isso acontece, desculpa, com gradiente de pressão favorável, ou seja, P1 maior que P2, P1 maior que P2, opa, P1 maior que P2, gradiente de pressão favorável, que é o que acontece na turbina, né? É, é, que é o que acontece na turbina, a pressão cai na turbina. E na bomba a pressão sobe, né? Quando a gente tem uma bomba, a gente quer que a pressão aumente. Então, quando P1 é maior que P2, o que acontece é que a gente tem um gradiente de pressão favorável que força a camada limite a ficar coladinha ali junto da parede. Quando P2 é maior, Quando P2 é maior que P1, a gente tem um gradiente de pressão adverso. E aí o que acontece é o descolamento da camada limite, as partículas fluidas descolam, né, fisicamente descolam aqui da camada limite, e a gente tem uma turbulência aqui induzida muito forte, e isso gera problemas muito grandes aqui, né, gera perturbações grandes no escoamento que aumenta, que causa uma perda de eficiência. Quanto mais ordenadinho o escoamento, melhor do ponto de vista de eficiência. Então, é só em termos muito rápidos, né, porque isso normalmente tem nos livros, né, o descolamento da camada limite. Porque nessas alturas do campeonato, a parte de turbomáquinas, nos livros de mecânica dos fluidos, é lá no final do livro. E aí, normalmente os livros, né, eles cobrem essa parte de escoamento externo, e eles falam de descolamento da camada limite. Então isso está lá no final de uma forma, como se o estudante tivesse noção dessa, quer dizer, como se ele tivesse visto, né, assumiu-se lá em todos os livros que eu, pelo menos que eu peguei de bombas, que isso foi uma matéria já coberta. Então o descolamento da camada limite é isso, né, é quando você tem um gradiente de pressão adverso, que é o caso da bomba, e aí ocorre o descolamento da camada limite e isso causa baixas pressões aqui, efeitos de turbulência que perturbam bastante o escoamento. A outra questão, né, as turbinas são muito maiores que as bombas de forma geral. Então, por exemplo, a rugosidade superficial de uma turbina, a rugosidade relativa, desculpa, né, ela é muito menor, porque os diâmetros, né, os comprimentos característicos são maiores. Então, as perdas viscosas, né, as perdas de carga são menores, comparativamente, né, à medida que o tamanho aumenta. Normalmente as bombas elas operam numa uma faixa de trabalho grande. Lembra que eu mostrei vários motivos pelos quais a bomba tem uma certa faixa de trabalho? Que aí a gente viu, né, para manter a velocidade de entrada radial, para ter o balanceamento do impelidor girando na voluta. Então tem uma série de motivos que fazem com que a bomba tenha uma faixa de operação. E essa faixa de operação é relativamente larga em alguns casos.
E isso, do ponto de vista de eficiência é ruim, porque é que nem o motor do carro, né, o motor de combustão interna. Ele trabalha lá de 500 RPM até 6.000 RPM, então você otimizar o motor de combustão interna para eficiência, né, para potência e para economia, né, e para eficiência, economia de combustível é difícil por causa da faixa de operação. Então um motor de um gerador, por exemplo, que fica ligado direto na mesma rotação, é mais fácil, você otimiza ele, para eficiência naquela velocidade de rotação. A mesma coisa aqui é a comparação da bomba com a turbina, né. Como eu falei agora, né, a bomba ela tem uma faixa de operação relativamente larga, e as turbinas, de forma geral, elas operam, né, elas têm um envelope de operação mais estreito, até mesmo por causa do gerador, que está lá no eixo da turbina, que tem uma faixa de operação ótima, e isso deve ser respeitado, beleza? Então, alguns motivos pelos quais as turbinas, de forma geral, são mais eficientes que as bombas. E aqui, né, enfatizando de novo, né, a gente vai ver hoje as turbinas hidráulicas, né, nossa atenção será essa. Aqui tem um videozinho que mostra, a característica de 2 tipos de turbina que a gente vai ver, de impulso e de reação. Então, deixa eu botar aqui. Que conceitualmente, é uma coisa bem simples, e aí por isso que lá em mecânica dos fluidos, quando vocês estudam, conservação da quantidade de movimento angular, a gente resolve o problema do catavento do desculpa, do um regadorzinho de jardim. Então é pelo que a gente vai ver agora. Então ele está mostrando aqui, ó, a turbina de impulso, ou turbina de reação, que é o seguinte: a gente tem um rotor, e nesse rotor tem várias pás aqui, né, várias lâminas que ele está chamando. Opa, o apontador não funciona ali. Deixa eu ver se o laser funciona. Não, o laser funciona mais ou menos. Ah não, esse é o laser dele. Esse laser aqui é o dele. Quando eu boto dentro do vídeo aqui, o meu some. Bom, enfim. Então ele está mostrando aí as lâminas, e ele está mostrando que essas pás, né, que a gente pode chamar de concha, a gente vai ver na aula de hoje, elas vão receber o fluido, e o fluido ó, quando ele ligar aí a turbininha dele, tem um bocal, né, que a gente vai ver o o uso dele. E tem ali a carcaça. E aí na hora que a água ou vapor, né, isso daí ele está mostrando que pode ser água ou vapor, atinge a lâmina, então, a turbina começa a girar. Então aí a questão, e aí está ligado numa caixa de engrenagem, eventualmente para reduzir a rotação ou controlar a rotação, né, o gerador é uma bateria. E aí você vê que é efetivamente um impacto, né, por isso que é turbina de impulso, que é realmente aquele impulso que a gente viu lá em física, né, quando a gente tem impacto, eh, a massa vezes a velocidade, né, que é o impulso, ele se conserva. Então aqui é a mesma coisa, é o impulso dessa massa de líquido atingindo, eh, as pás ali, né. Agora essa é a turbina de impulso ou de ação. Agora a turbina de reação. A turbina de reação, ela funciona muito baseado no princípio do regador de jardim lá de água, né. Então a gente tem alguma coisa aí que parece, né, 2 pás aí, né. E aí na hora que o fluido sai, o que acontece é que aí é o princípio da ação e reação, né, na hora que ele sai ali eh, pelo bocal aqui, né, a reação a essa saída é a mesma coisa que você está segurando a mangueira. Se você estiver segurando a mangueira ligada com a velocidade muito forte, né, com a vazão muito alta, ela tem um impulso ela tem desculpa, você sente a reação, do fluido saindo ali pela mangueira, né, tá. Então aí ela, enfim, tem esse formato aqui, eh, em curva aqui, né, justamente para reação à saída ali da água pelo bocal fazer ele girar, né, fazer ela girar lá. Então na hora que sai ela gira. Então é reação a uma força, né, que faz com que a turbina gire nas turbinas de reação, por isso que ela é chamada de turbina de reação. Aí, né, aqui atrás, ó,
Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí é claro, né, as turbinas não são dessa maneira aqui, né. Essa aqui é uma turbina de reação, a turbina de Kaplan, essa é a turbina de Francis, que é uma turbina de reação, e é justamente o formato aerodinâmico aqui das pás que fazem, né, que criam a reação a uma força, tá. Acho que aqui basicamente é tudo isso. Então, tá. Então a gente tem aqui 2 turbinas de reação, na verdade. Então tá aí, mais uma vez, né, a turbina de ação ou de impulso, a força nas pás, né, é produzido, por um fluido, eh que atinge ali a pá, né, sem queda de pressão, isso a gente vai ver, né, tudo acontece na pressão atmosférica, então são 2 é a primeira grande característica da turbina de ação, numa pá aberta, outra grande característica, né, sem queda de pressão, a pá é aberta e toda queda de pressão acontece num bocal aberto, a gente vai ver o detalhe disso, né. Então é mais ou menos isso daqui, ó. Essa é o que a gente viu, né, no videozinho, tem o jato d'água que atinge a pá, o aumento da velocidade acontece nesse bocal aqui, e aí essa pá normalmente é aberta, e não existe nenhuma queda de pressão, isso aqui é tudo tá a pressão atmosférica, tudo aqui fora está na pressão atmosférica, a partir da saída aqui do bocal para frente, tudo na pressão atmosférica. E aqui é uma outra, isso é uma maneira, essa é outra, né, que a gente vai ver que isso daqui é a característica lá, a broca do motorzinho do dentista, funciona nesse conceito aqui, né, você tem um jato que atinge efetivamente uma pá, e essa pá está rodando, nesse sentido aqui, tá. E aqui é o regadorzinho de jardim, né, da turbina de reação, que é o que acontece quando, o fluido passa pelas pás da turbina de reação. Então, tanto a pressão quanto a energia cinética do fluido caem quando ele passa aqui pelo conjunto de pás aqui. E isso acontece pelo formato da pá. Observa que ele não atinge a pá, né? Ele passa por aqui e o formato aerodinâmico que cria uma diferença de pressão, vamos dizer aqui P1, P2, e aí tem P1 e P2 em cada um dessas passagens aqui, fazendo com que P2 seja maior que P1, e aí você tem uma força que age na direção, da maior pressão para menor pressão, né, isso faz girar a turbina. Então, ó, a conversão de energia na turbina de reação, ela acontece num espaço fechado. Então, por exemplo, aqui a gente viu uma turbina de reação, né, essa daqui é uma turbina de reação, e é um espacinho fechado ali, não é aberto para a atmosfera, ele passa naquele espaço restrito ali, e aí, faz essa conversão de pressão, né, e energia cinética, ou redução de pressão e energia cinética, e isso acontece acima da pressão atmosférica. Então, outra característica, né, aqui é fechado, na turbina de reação, na turbina de ação é aberto, na turbina de reação, a pressão que a conversão acontece é acima da pressão atmosférica, na turbina de ação ou de impulso é na pressão atmosférica, e a pressão diminui à medida que o fluido passa pelo rotor. E aqui, na turbina de reação, né, na turbina de ação, a pressão diminui, né, aqui dentro de um bocal fixo fora do rotor. Então são várias características de cada uma dos tipos de turbina para fazer a conversão, para extrair a energia hidráulica, né, fazer a conversão de energia hidráulica em energia mecânica. Isso são questões, vamos dizer assim, conceituais, né, a gente não vai estudar esses detalhes. O que a gente vai fazer de forma global é aplicar o teorema do transporte de Reynolds, que é o que a gente tem feito, né, para a quantidade de movimento angular, e disso aqui, extrair qual é a potência, né, e o torque que a gente extrai dessas duas estratégias. A gente vai usar a mesma formulação matemática. Se a gente quisesse um detalhe, né, falar: "Ah, eu quero mudar um pouquinho o ângulo aqui, o que que vai acontecer?". Aí não tem jeito, você tem que ir lá para CFD, ou simular isso por fluidodinâmica computacional, e analisar de forma, local ali, né, a influência desses termos. Mas o teorema do transporte de Reynolds, o que ele vai mostrar, né, o que ele vai dizer, por outro lado,
é com base nos ângulos, de forma global, qual é o máximo de energia que você extrai. E aí, por exemplo, se essa vamos dizer que essa pá aqui fosse um pouquinho mais, a conchinha fosse um pouquinho mais assim, ó, mais convexa, né, desculpa, mais côncava aqui, né, e o fluido atingisse isso de um pouquinho mais assim, ou um pouquinho menos, sei lá. Qual a influência disso, desses ângulos, de forma precisa, só o CFD que daria pra gente, né. Essa passagem aqui, né, como que, por exemplo, aqui embaixo, se fosse um pouquinho mais reto, entendeu? Então, o teorema do transporte de Reynolds, ele dá uma análise global de tudo que está acontecendo. E o CFD, né, que usa normalmente análise diferencial, a gente tem uma análise mais local e mais fina, né, mas é mais complexa. Então vamos ver com detalhe agora a turbina de impulso, né, ou a turbina de ação, que é aquela que usa o impacto para gerar a potência, o torque no eixo lá, né, a potência no eixo. Então a alta pressão é confinada, em um pequeno bocal. Então a gente tem lá um reservatório, né, um alto head aqui, e aí, a gente tem uma pressão alta aqui, que passa por um bocal, né, então essa alta pressão aqui passa por um bocal e a pressão é convertida em velocidade. Então é isso que ele está falando, a alta pressão é confinada num bocal pequeno que converte o head aqui, né, a uma pressão atmosférica. Então a pressão cai de alta pressão aqui, né, para uma pressão atmosférica, e essa conversão faz com que um jato de alta velocidade saia aqui do bocal. Então esse jato atinge uma concha, né, tem uma roda cheia de conchas, e aí a gente transfere energia para o eixo da turbina. Então é justamente o impacto ali do a massa vezes a velocidade, né, que impacta ali eh, na concha. A gente vai ver um diagrama no próximo slide. Então, o tipo de turbina de ação mais conhecido é a turbina de Pelton, né, que é a mais usada aí, que usa esse princípio de funcionamento. Então tá aqui um diagramazinho desse tipo de turbina, né. E aí o que acontece é que as conchinhas ali, né, os baldes, né, bucket é balde em inglês, mas em português a nomenclatura é concha, né. Ela é desenvolvida para dividir o escoamento em 2 em quase 180 graus. Ele não é 180 graus perfeito, porque senão ele atingiria aqui, né, se ele fosse 180 graus, ó, ele ia vir e atingir as costas da pá de trás. Então ele sai aqui mais ou menos com 165 graus aproximadamente, tá. Uma parte da assim, o que ele está falando é disso daqui, ó. Ele está falando que aqui, a parte de fora do balde, ela é cortada aqui, ó, da conchinha cortada, para a gente aproveitar ao máximo o jato aqui, né, para essa aqui, ó, a gente está vendo direitinho, ó. O jato passa por essa concha aqui e atinge a concha de trás. E aí no momento certinho, né, isso é um projeto, né, que ele não atinge mais a concha de trás, ele começa a atingir a concha da frente, tá. Aqui tem 2 vídeos, isso aqui vocês já viram lá no começo do curso, né, eh, aí ele está mostrando aqui ele mostra aqui essa agulha que controla a vazão, mas aí a questão principal aqui é que existem 2 parâmetros importantes, isso está no exercício que vocês é interessante que vocês façam, né, que da mesma modo que você diminui a vazão quando você fecha a agulha, você aumenta a velocidade. Então, tem um exercício que mostra, né, a influência do diâmetro aqui na geração da potência, levando em conta tanto o diâmetro quanto a vazão, que é uma coisa interessante. Então ele está mostrando aqui, nesse vídeo ele mostra essa questão, né, de ter essa possibilidade de fechar a agulha para controlar a demanda, eh, eventualmente a demanda muda, né, então, você quer controlar, a potência desenvolvida aqui pela agulha, e aí o sistema de freio, que se a gente cortar repentinamente aqui o fluxo aqui, ela pode. E se não tiver um torque ali, por exemplo, se você desacoplou o gerador,
ela começa a girar numa velocidade enorme, e essa massa é muito grande, a turbina pode ter problema, especialmente se ela estiver só um pouquinho desalinhada, né, desbalanceada, e aí a rotação começar a ficar muito grande, eventualmente ela está balanceada para aquela rotação de trabalho e fora dela, numa rotação maior, ela se desbalanceia, por exemplo. Então, é importante ter esse freio aqui em cima, né, para possibilitar a frenagem da turbina. E o fechamento aqui, a gente tem um sistema de válvula aqui também que entra na frente do, do jato e transferindo ele para baixo, é porque se a gente poderia fechar também pela agulha, né? Mas se fechar muito rápido, pode causar o golpe de ariete aqui na tubulação, que é quando você tem um fechamento rápido de uma válvula, e aí tem uma onda de pressão que sobe pela tubulação e rompe tudo, né? Então, aí por isso que tem esse outro sistema de freio aqui. E aqui ele está desviando, né? Aqui ele está mostrando como é que desvia como é que desvia o fluxo para cá e freia ele por cima, tá? E aqui nesse outro vídeo, eu estou passando rápido porque a gente já viu isso lá no começo do curso, né? Ele mostra aqui um pouco mais, tá aí também disponível, depois vocês podem ver com calma. Ele mostra os detalhes aqui, ó, do corte ali que tem na concha, né? Justamente o número ótimo de conchas também, porque se for pouca concha, o jato passa direto. Olha lá, ó, ele passa direto sem atingir nenhuma concha, então tem um número ótimo de conchas para dessa turbina. E aqui ele está mostrando um detalhe de como que a água atinge a concha e gira e sai, né? Isso é um detalhezinho aí, tá? Beleza, a gente vai ver esse gráfico aqui com detalhe agora. Esse aqui que ele vai construir, a gente vai construir também, por isso que eu parei aqui o vídeo. Então a turbina de Pelton, ela é feita por uma alta queda d'água, um alto head e baixa vazão. Então ela é mais eficiente nessa condição. Tá? E aqui tá também, né, outros dispositivos, aí o defletor, aquilo que eu falei, né, o defletor ele serve para reduzir rapidamente a carga no eixo, porque se você fechar muito rápido a agulha, aí causa o golpe de ariete, né? Tem uma agulha aqui em cada um desses. Aqui essa agulhinha, a pontinha vermelha aqui, né? Aqui está com detalhe também, né? Todos os dispositivos aqui tem um defletor do jato, que é aquela questão de frear rapidamente, bocal do injetor, a guia da agulha aqui, né? A agulha que faz o controle da vazão e da velocidade do jato. Então, aquilo que a gente falou, né? O head aqui, quando passa pela agulha, vira velocidade, né? Se converte em velocidade, a energia de pressão se converte em energia cinética. E aí, daqui para frente, né, tudo aqui dentro é na pressão atmosférica. Então, aqui atrás, dentro da tubulação, a pressão não é atmosférica, mas dentro da turbina, depois de passar pela agulha, a pressão se torna atmosférica. Aqui está o freio de jato, né, se quiser frear a turbina, tá? Aqui é aquele outro videozinho que a gente viu também, que mostra todo o sisteminha, tem interessante esse vídeo, né? Que ele mostra todo o contexto de uma turbina, desde lá da captação até a tubulação adutora, mostra lá embaixo o detalhezinho dentro da turbina em si, né? Dentro de ele mostra uma planta, o que seria uma planta de geração de potência, com duas turbinas de Pelton e 3 jatos em cada turbina, atingindo a roda ali, né? Então, fica aí também como é, referência, né? Tá? Bom, então vamos analisar o que a gente vai fazer agora, né? Fazer uma análise de engenharia, aquilo que eu falei, né? Global. A gente vai ver como que esse tipo de turbina funciona do ponto de vista de conversão de energia, né? De variação da quantidade de movimento angular, da conversão da quantidade de movimento angular em torque no eixo, tá? E aí a gente vai analisar usando o teorema do transporte de Reynolds, que é o que a gente consegue, vamos dizer assim, mais facilmente ou no braço fazer, né? Porque CFD, a gente poderia aplicar CFD aqui e analisar com mínimos detalhes o formato da pá e tudo mais, mas não é o objetivo do curso, o curso ficaria extremamente extenso e complexo.
Então nosso objetivo é ter uma ideia geral, né, e aí depois quando, se vocês forem usar isso no futuro, profissional de vocês, vocês vão ter que juntar diversos conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da formação de engenheiro de vocês, né. A parte básica de CFD, se alguém, quiser, vamos dizer, se aprofundar, vai ter que se aprofundar nisso, vai ter que se aprofundar nessa questão, do formato aqui geométrico dos dispositivos, tá. Então tudo que a gente vê aqui é uma forma, vamos dizer assim, introdutória, né. E aí, a partir disso, vocês têm os elementos para desenvolver o estudo que vocês precisem, ou se for só a parte básica mesmo, do desenvolvimento desses dispositivos, eu digo global no sentido de avaliar ângulos e qual a máxima energia que você consegue converter de uma certa altura, de um certo desnível, com uma certa perda de carga, então o que a gente aprende aqui no curso é suficiente, tá. Bom, então vamos lá, vamos analisar a potência, né, que é gerada por uma turbina de Pelton com o teorema do transporte de Reynolds, né, que é uma análise global, tá. Então, se vocês lembrarem lá do começo do curso, né, a equação de Euler, aquela que a gente desenvolveu lá no slide na aula 3, né, se vocês pegarem lá o PDF 3, que é teoria, análise teórica das turbobombas, né, então tem lá toda a demonstração da equação de Euler aplicado para uma turbomáquina de forma geral, tá, beleza? A gente escolheu, um volume de controle, para uma turbomáquina geral, a gente não disse se ela funcionava com uma turbina ou com uma bomba. Quem vai dizer isso são os diagramas de velocidade aqui, tá? Se a gente vai retirar ou extrair, né, desculpa, se a gente vai fornecer energia para o fluido ou extrair energia para o fluido. Então quem vai dizer isso é aquela nossa, convenção de sinal do torque, lembra que se o torque fosse negativo, a gente está extraindo energia do volume de controle, e se o torque fosse positivo, a gente está fornecendo energia para o volume de controle. Então é justamente esse diagrama de velocidade junto aqui, né, com os torques e as rotações que vão dizer se esse dispositivo é uma bomba ou é uma turbina, tá. Então aqui a gente partiu disso daqui, né, a gente fez isso daqui lá para uma turbobomba, né, e a gente vai pegar a mesma coisa e fazer para a turbina agora. E aqui de novo, né, tô insistindo nessa questão, que o que a gente faz aqui é simplesmente pegar a variação da quantidade de movimento angular e relacionar o torque sem nenhuma consideração da geometria interna ali, né. O que que acontece aqui ao longo, a gente diz assim: "Ah, a pá vem assim e sai assim". Mas e se a pá vier assim, fizer isso e sair assim? Claro que isso vai ser menos eficiente, porque a gente vai ter turbulência, perda de carga, mas e aqui na saída a gente vai continuar tendo o ângulo aqui na saída vai continuar sendo o mesmo que a gente tem de uma pá assim, certo? Então a quantidade de movimento angular, essa estratégia que a gente usa, ele considera, né, a hipótese é que o fluido ele segue um caminho perfeito aqui e que nenhum acidente acontece no meio do caminho, né. Então se, por exemplo, se a gente fizer a pá assim ou mais curvada, e aí depois voltar para o ângulo, ou se essa curva, na verdade, acontecer lá no final, enfim, ou se ela for reta, todas essas estratégias aqui, ou se ela entrar assim e fizer 90 graus eventualmente, né. Então todas essas estratégias vão dar dano à mesma velocidade tangencial na entrada e na saída, e a gente não sabe o que acontece no meio do caminho. E essa é uma falha do teorema do transporte de Reynolds. Mas, por outro lado, a gente consegue analisar de forma muito simples quanto que é o máximo de energia que a gente extrai desse dispositivo. Se a gente quiser analisar o efeito de uma geometria estranha dessa aqui, né, do fluido fazer esse caminho esquisito, que a gente sabe que não é o ideal, mas tudo bem, se a gente quiser o efeito disso, a gente tem que ir lá para uma técnica de CFD, não tem jeito, tá? Bom,
Então vamos usar, né, continuar na nossa estratégia que a gente tem usado desde o começo do curso, que é usar o teorema do transporte de Reynolds para conversão da quantidade de movimento angular, né, para uma turbina de reação. Então a gente está estudando agora a turbina de reação, depois que é a turbina de impulso, né, que é a turbina de Pelton, eventualmente. Depois a gente vai fazer isso para a turbina de ação, né. Bom, então isso daqui a gente já viu, toda a parte lá do teorema do transporte de Reynolds, a aplicação para esse volume de controle, a gente chegou nisso daqui, né, nessa expressão aqui, que a potência extraída no eixo, ela é a vazão mássica vezes a velocidade de rotação, né, o 2 e o 1 aqui no caso, vão ser a velocidade de rotação na entrada e na saída aqui em 1 e 2, né, e as velocidades tangenciais, porque lembra que o torque ele só é influenciado pela componente a 90 graus do movimento, né? Então, desculpa, a componente que está na direção do movimento, né? Então, o trabalho, o torque, ele tem que ser a componente da velocidade que está na direção ali que gira, certo? Então, por isso que a gente só tinha aqui a componente VT2 e VT1. Então, de novo, né, nenhuma restrição quanto aos detalhes geométricos na passagem pelas pás do impelidor. Então a gente pode usar essa mesma expressão para avaliar a componente na entrada e na saída, tá? Então aqui de novo, né, mais uma vez, né, fisicamente diferente, a gente viu que a física da extração da energia de uma turbina de reação e de ação são diferentes, mas o balanço de energia global, de forma global, o que a gente extrai de energia, ele tem que ser governado por essa equação aqui, vamos dizer assim, global, entendeu? Então, independente do que acontece ali dentro, de como a conversão de energia se dá, se com a pressão constante, se a pressão cai, se a velocidade varia, se a velocidade não varia, a expressão, né, ou é, a, o desenvolvimento do teorema do transporte de Reynolds, ele só prevê o que acontece de forma global entre dois pontos. Tá? Isso é uma característica lá, isso facilita muito o desenvolvimento, mas, por outro lado, você acaba perdendo os detalhes ali que acontecem à medida que o fluido passa ali por dentro do dispositivo que você está analisando. Mas tudo bem, isso é muito útil e é o que é usado de forma em larga escala no estudo da mecânica dos fluidos, tá? Tá certo? Então, por isso que a gente vai usar o teorema do transporte de Reynolds para analisar as turbinas de ação e de reação. Bom, então vamos partir aqui, né, da nossa forma, vamos dizer assim, geral do teorema do transporte de Reynolds para uma turbomáquina, e vamos analisar cada termo aqui agora especificamente para uma turbina. Então, ó, a primeira análise vai ser no comportamento do vetor velocidade ao passar pela concha. A gente tem que saber o que acontece aqui no vetor velocidade entre o momento que ele entra e o momento que ele sai, né, o VT1 e o VT2, tá? Então, 1 é a entrada aqui, né, a gente está olhando aqui embaixo. Tá, vamos mais devagar aqui, calma. Então, ela não muda de intensidade. Então, a velocidade, quando passa pela concha, ela não vai mudar de intensidade, só de direção. Porque a hipótese que o fluido, ao passar pela concha, aqui está o rotor, né, de uma turbina de Pelton, ela passa de forma invícida. Ela vem aqui, né, gira, ela entra, gira e sai, sem variar a velocidade, porque a gente está assumindo que a viscosidade é desprezada. Então o que acontece é que a variação da direção da velocidade do jato resulta em torque no eixo, certo? Isso daqui foi uma consequência que a gente viu lá do teorema do transporte de Reynolds para a variação da quantidade de movimento angular. E aí, ó, a gente tem, ó, o diagrama de velocidade na entrada e na saída, né, de uma turbina, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa disso aqui para jogar na expressão da variação da quantidade de movimento angular do fluido, né? Isso daqui é a variação da quantidade de movimento angular do fluido, que vai resultar no torque de eixo ali, que vai para um gerador, por exemplo, né? Isso daqui é negativo porque é o trabalho, né? Isso vai ser negativo, né? Obrigatoriamente, porque a nossa convenção de sinal, o trabalho fornecido pelo volume de controle é negativo, tá?
aqui na convenção de sinal de mecânica dos fluidos, que é contrário lá da termodinâmica, né, trabalho fornecido pelo volume de controle na termodinâmica é positivo, né, tá. Bom, então a gente tem aqui, ó, em vermelho, o diagrama de velocidade na entrada. Na verdade aqui tá errado, ó, porque isso daqui é a saída. Aqui tinha que ser azul. Deixa eu dá para pintar de azul rapidinho aqui, ó. Essa parte aqui do diagrama deveria ser azul, porque eu fiz ali entrada vermelho, saída azul. Então isso daqui seria azul, tá bem torto, né, meu triângulo, e aqui seria saída, tá. Aqui entrada, saída e aqui saída, tá. Bom, aqui tem entrada também, não ficou muito boa a minha convenção de cores aqui, porque nos 2 diagramas tem entrada e saída. Mas o fato é, então vamos esquecer esse código de cores, então aqui é entrada, aqui é saída, aqui é entrada e aqui é saída, pronto. Acho que fica melhor assim. Tá, então na entrada, ó, o jato, né, ele entra aqui, ó. Uma pessoa que tivesse olhando aqui, isso daqui seria a concha, né? Uma pessoa que tivesse aqui agarradinha na concha, ia ver o jato vindo, e lembra que a concha está girando, né? A roda está girando. Então ela ia ver a velocidade vindo com V1, que é a velocidade absoluta aqui, ó. V1 é a velocidade absoluta do jato, menos U, menos, é a velocidade relativa, né? Menos a velocidade que ele está se afastando. Então, o jato está vindo na direção dele, mas ele está indo para trás, ele está girando para trás. Vê o jato chegando como V1 menos U. E da nossa hipótese, né, que só a direção varia, né, a velocidade não varia, então a velocidade relativa, né, ele vai ver o jato vindo, girando e saindo com a mesma velocidade W1, né, W2 igual a W1 aqui, a velocidade de saída, ele vai ver ela se afastando agora, se ele olhar para baixo, né, porque o jato entra aqui reto, ele atinge a pessoa de forma direta, se ela tivesse em cima da concha, né, ele faz o ângulo beta ali, né, e sai com esse ângulo beta com a mesma velocidade, né, então ele veria, se ele olhar para baixo com o ângulo beta, ele vai ver a velocidade do jato saindo com a mesma velocidade que chegou, tá, V1 menos U, certo? Então, aqui a gente tem o diagrama de velocidade, vamos dizer, isolado desse lado aqui, ó, desse lado direito aqui, o diagrama de velocidade está isolado, né? Desculpa, desse lado esquerdo aqui, os diagramas de velocidade na entrada e na saída estão isolados. E aqui a gente fez ele fez o diagrama de velocidade, né? Esse é do livro, de um dos livros de mecânica dos fluidos, acho que é do Munson, não sei. Ele fez dentro do jato, né? Ele botou aqui os vetores dentro do jato e aqui ele botou as somas vetoriais, né? Então aqui a velocidade, aqui tem também, ó, o que não tem nessa diagramazinho aqui, a velocidade absoluta na saída, que vai ser a soma vetorial da velocidade relativa na saída, né? Essa velocidade aqui é como se a pessoa em pé aqui estivesse olhando, né? Essa é a velocidade de rotação da roda ali. E aqui a gente tem o V2, que é a velocidade absoluta, que é uma pessoa aqui fora, num referencial externo aqui, né? Que estaria olhando o V2 aqui, ó, tá? Então, para determinar o VT1 e o VT2, de novo, a gente tem que fazer o triângulo de velocidade. Então aqui, ó, o VT1 é o V1, né, que é o W1 mais U. Então, na entrada, a gente só tem a componente tangencial aqui, tá? A gente não tem, ele tá, vamos dizer assim, né, a convenção dele é que o VT tá aqui tangencial à roda, e o VN estaria 90 graus aqui, né, perpendicular à rotação da roda. Essa é a nomenclatura que ele usa aqui, né. Então, VT seria toda a velocidade aqui tangencial à roda, e o VN seria uma velocidade normal aqui à rotação, né, tá. Então a gente tem aqui, né, W1 mais U, que é a soma vetorial aqui, né. O VT, ele é o V1, que é a velocidade de rotação da roda, da turbina, né, mais a velocidade relativa W1. E o VT2 é o seguinte, ó,
é o W2 cosseno beta, né, é a projeção desse cara aqui, ó, aqui né, seria a projeção desse cara aqui, né, na direção tangencial, então por isso que é W2 cosseno beta, mais U, mais a velocidade aqui de rotação, tá? Beleza? A soma vetorial vai dar o V2 aqui, ó, lembra aqui, ó, desse cara aqui, né, aqui eu isolei, né, o triângulo de velocidade, que ele vai ficar dessa forma, né? Aqui a velocidade de rotação, isso aqui está fixo. Esse cara daqui também está fixo pelo beta, né? Esse cara aqui, ele sai com o ângulo beta, porque quem governa essa velocidade de saída é a concha ali, né? Esse ângulo que a concha faz. E o V2 é a soma vetorial desses dois caras. Aí eu fiz a soma vetorial aqui, né? Puxei um vetor para cá, puxei o outro vetor para lá, né? Então esse cara é paralelo a esse, e esse cara é paralelo a esse aqui, né? 3 aqui, tá certo? Então daí saiu o V2, né? A velocidade absoluta, e o VT2 é a projeção desse cara aqui na direção tangencial, tá? Que é o que nos interessa, tá bom? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar nessa equação. Aqui eu já substituí, né? Eu substituí, fiz o VT2 menos VT1, W2 cosseno beta mais 1, menos W1 mais U. Mais 1 não, mais U, né? Então tá aqui, ó, W2 cosseno beta mais U, menos W1 mais U. Então, a nossa hipótese aqui, ó, opa, aqui, cadê onde eu estava? Aqui, estava aqui. Então, da nossa hipótese aqui, ó, que a velocidade relativa em 1 é igual a 2, que é V1 menos U, aí a gente substituiu, né? Aqui, 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 tá? Então, essa é a mesma expressão. Então, estou trabalhando aqui no VT2 menos VT1, ó, porque é quem nos interessa, né? Aqui dentro, né, o M ponto é a vazão máxima, e a gente também tem que, claro, calcular esse cara, né? Mas agora a gente está trabalhando nesses termos aqui da variação da quantidade de movimento angular do fluido. Então, V1 menos U, cosseno beta, mais U, menos V1 menos U, mais U. Então, fica um monte de U aqui, né? Isolando esses termos, fazendo as devidas multiplicações aqui, opa, e aqui, né? Certo? V1 cosseno beta, menos U cosseno beta, e aqui também. E aí, já jogando fora os termos aqui, né? U menos U foi embora, então mais U menos V1. Então, simplificando aqui, essa expressão ela é equivalente aqui, né? Essas duas expressões aqui elas são equivalentes. Então, U menos 1, U menos V1, 1 menos cosseno beta. Então, o que eu estou analisando aqui, ó? O que eu estou analisando é que quanto mais perto de 180, aquilo que a gente falou já anteriormente, né? Aqui estaria o 180. Esse ponto de máxima aqui é 180. E quando o cosseno de beta é 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, 1 menos 1 dá 2. Então, aqui ó, tem 1 menos cosseno θ, tá vendo aqui? Ó? Aqui é θ, né? E ali 1 menos cosseno θ. Então, dá 2 aqui. Ó. Então, esse é máximo, e aqui eu fiz, né, o gráfico dessa função, 1 menos cosseno θ, para θ de 0 a 180. Então, quanto mais perto do 180, melhor, certo? Então, quanto mais a conchinha faz a volta lá 180 graus, maior será a potência extraída, potência fornecida para o eixo, né? Mais a variação da quantidade de movimento angular vai fornecer potência para o eixo. Outra coisa que a gente analisa aqui é que se a velocidade de rotação for igual a V1, o que é óbvio, né? Se você tem um jato atingindo a roda com a mesma velocidade que a roda gira, você não extrai potência nenhuma, né? Se U igual a V1, a potência de eixo é zero, tá? Entenderam? Porque o jato está passando e ele não está fornecendo nenhum torque ali para pro eixo, tá certo? E aí, o que eu vou pegar agora? Jogar esse cara na expressão lá agora está completo, né? A potência do eixo é M ponto VT2 menos VT1. Então, substituir aqui, ó. Tá certo? 1 menos 1
Bom, aí o que que eu fiz aqui, né, assim, porque como a entrada e a saída, né, na nossa hipótese aqui, ó, a entrada e a saída estão no mesmo raio médio aqui, né, o RM aqui, né, tá vendo? Dei um aqui, se vocês olharem aqui, ó, atrás, ele pegou aqui um plano médio para analisar essa, porque aqui você tem um raio inicial aqui, né, e um raio final. Então o eixo, o balde, a conchinha ali, né, um RF, ela vai ter velocidades de rotações diferentes, tá? O U vai variando aqui, mas é pouquinho, então a gente considera um raio médio, tá? Então por isso que tem esse detalhezinho aqui desse plano que a gente analisa as velocidades. Bom, por isso que o U2 é igual a 1, né? O 1 é a velocidade na entrada e o 2 é aqui, né? O 2 estaria aqui e o 1 estaria aqui, tá? Que é o que a gente viu aqui do triângulo de velocidade, ó, aqui, ó. Tá aqui, né? O U na entrada e o U na saída é igual, tá? Por causa disso, porque o raio médio é igual. Então a gente bota o U em evidência, M.U, VT2 menos VT1. Então a gente tem que a potência de eixo é M.U, e aí substituímos aqui, ó. Aí a gente substituiu aqui e obteve, né, fazendo essa simplificação do U, a gente obteve a expressão M.U menos V1, 1 menos cosseno beta. E aí a gente pode querer saber o torque de eixo ali também, né? Só substituir a potência pela velocidade de rotação, né? Então substituir aqui M.U sobre ômega, né, velocidade de rotação, certo? É essa expressão aqui dividido por ômega, tá? Só que U sobre ômega é o raio médio, né? Certo? Porque, certo? Opa, sai fora, pronto. Então, ó, U sobre ômega igual ao raio médio, né? Certo? U igual a ômega R, raio médio, tá? Então, por isso que a gente pode dizer aqui, ó, escrever dessa outra forma aqui, ó. O torque é M ponto, né, vazão máxima, vezes o raio médio, U menos V1, 1 menos cosseno beta. E aí a gente pode vir aqui e plotar todo mundo num eixo aqui, ó. Essa linha azul sólida aqui, ó, é o trabalho, o W.M. Plotando esse cara aqui contra a velocidade U, que ela é uma fração de V1. Por que que a gente faz isso? Porque a gente analisa quando U é zero e V1 é zero, a potência de eixo é zero. Quando U igual a V1, a gente viu, né? Se U igual a V1, esse cara aqui é zero, e aí a potência de eixo também é zero. E existe uma velocidade, porque a gente quer analisar qual é a velocidade de rotação que faz com que a potência de eixo extraído seja máxima. Então a gente deriva isso daqui igual a zero, né? Derivando esse cara, a gente tem essa expressão. Se a gente igualar a zero essa expressão, esses dois caras aqui vão embora, a gente fica aqui 2U igual a V1, ou U igual a V1 sobre 2. Então o que que isso significa? Que quando a velocidade de rotação do eixo da turbina for metade da velocidade do jato, a gente tem a máxima potência extraída da turbina. Então essa é uma condição de projeto, tá? Normalmente a rotação da turbina, ela é a metade, né, da velocidade do jato para ter o máximo de potência, tá certo? E aí, se a gente pegar U igual a V1 sobre 2 e jogar aqui, U igual a V1 sobre 2 e jogar aqui, ó, a gente fica com essa expressão aqui, ó, M ponto, V1 sobre 2, né? Tá jogando ali, ó, M ponto, V1 sobre 2, V1 sobre 2 menos V1, 1 menos cosseno beta. Então, simplificando, a gente fica com essa relação aqui, ó, tá? É a potência máxima. Qual a potência máxima que a gente extrai dessa turbina nessa velocidade, com essa vazão máxima e com esse beta, né? Com esse ângulo de que a gente já viu qual é o melhor, né? Quando U igual a V1 sobre 2, que é o que está aqui, né? É justamente essa expressão aqui, ó. 0,5 m ponto V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta. Aqui o que ele está mostrando, ó, a linha azul seria o teórico. A outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, né, e que é interessante é o seguinte, ó, esse eixo é menos aqui, ó, menos trabalho de eixo, tá vendo? Porque é aquilo que a gente falou, isso é
é a convenção de sinal do teorema do transporte de Reynolds. Então, ele é menos porque a gente está fornecendo trabalho, o volume de controle está fornecendo trabalho. Então isso daqui é tudo menos trabalho, né, tudo negativo. E aqui os pontinhos aqui, os quadradinhos abertos, ó, seria a potência real. O azul seria a teórica, né, calculada por essa expressão, e o quadradinho é real. Observa que ele está um pouquinho deslocado, porque o ângulo não é 180, então a potência máxima, né, o ângulo da concha não é 180, você tem as perdas ali por atrito. Então, de forma geral, a potência máxima é um pouquinho abaixo aqui do meio V1, né, do U igual a V1 sobre 2 é V1 sobre 0,4, né, alguma coisa assim. Então a gente está um pouquinho deslocado ali, tá, certo? Então esses quadradinhos aqui são os reais. Então, mas observa que de forma geral, qualitativamente, a curva é bem parecida com a teórica. E o torque no eixo, né, se a gente dividir isso... Bom, vamos falar do torque de eixo mais para frente. E aqui, ó, a análise da potência, continuando na análise da potência, a gente vê que 1 menos cosseno beta, que eu fiz anteriormente, né, ele é máximo quando o beta é 180. E aí ele vale 2, e aí esse cara aqui é o máximo. Mas na prática, né, para evitar que se atinja o baldezinho, né, a conchazinha anterior, você faz aqui um ângulo, não de 180 graus, mas de 165. O que, na verdade, não causa grandes impactos, porque observa que isso vai dar, em vez de dar 2, dá 1,97, tá vendo? Então não é tão dramático assim essa variação do ângulo, né? Não é tão ruim, vamos dizer assim. E aí, se a gente for analisar o torque agora, ó, a gente vê que o torque é máximo quando a velocidade de rotação é 0. Mas como não tem movimento, né? O W, a potência de eixo desenvolvida é 0. Certo? E ele é mínimo, e ele é 0 também, né? Quer dizer, ele vai ser máximo quando a velocidade de rotação for 0, e ele é mínimo, quando a velocidade U foi igual à velocidade V1, que é aquilo que a gente viu, né? Então ele não está produzindo torque nenhum. Então a gente está aqui entre também a mesma coisa, né? O torque produzido pelo o torque que o gerador precisa produzir, ele tem que estar, a gente tem que estar com uma turbina que seja, vamos dizer assim, coincidente com o torque que o gerador demanda, tá? Então a gente tem que estar nesse ponto aqui de torque, que tem que estar de acordo com o que o gerador demanda, a menos que você tenha uma caixa de engrenagem que faça algum tipo de redução ou de variação de torque ali por ele. Tá? Então, também a outra questão, né, a velocidade máxima de rotação. Aqui dá para determinar a velocidade máxima de rotação. Por exemplo, se você quebra ali o eixo que une a turbina ao gerador, então a gente bota que isso daqui é igual a 0, e desprezando todas as perdas, né, a gente consegue determinar qual é a velocidade máxima de rotação, fazendo aqui, só resolvendo essa expressão para ômega. Então aqui U igual a ômega R, né? Então ômega vai ser V sobre R. Essa daqui é a máxima velocidade de rotação. Então o torque 0, V igual a U, né? O V1 vai ser igual a U. Então aí ele não está produzindo torque nenhum. E a máxima velocidade de rotação nessa condição é V sobre R, tá? Beleza? Então a água entra e sai com a quantidade de movimento angular 0, que é o mesmo efeito se o ângulo beta fosse 0, né? Se esse ângulo beta aqui fosse 0, se a concha não virasse nada ali, o fluxo de água, se a água passasse direto, a gente vê também que o torque é 0, né? Porque o cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é mais 1, né? Cosseno de 0 é mais 1, então 1 menos 1 vai dar 0, e aí o torque é 0, a potência é 0. E aí, de novo, né, a nossa convenção de sinal. Como o V1 é maior que o U, é óbvio, né? Você quer que a velocidade que entre ali impacte na concha e não o contrário, então a velocidade 1 tem que ser maior que U.
esse termo aqui vai ser sempre menor que zero, os dois vão ser sempre menor que zero, certo? Então, é a nossa convenção de sinal. Esse cara vai ser menor que zero, né, o W.m vai ser menor que zero, e o torque no eixo vai ser menor que zero, que é o trabalho fornecido pelo volume de controle, tá? É a convenção de sinal lá que a gente tem no teorema do transporte de Reynolds. Aqui, de novo, aquilo que eu falei, né? Eu vou pular aqui o exercício, porque a gente não tem tempo. Só um minutinho, galera, aqui rapidinho. Bom, então aqui, né, de novo, opa, descartar, a gente volta aqui. Então, de novo, né, a gente tem os exercícios, eu vou pular aqui, né, mas é importante que vocês vejam, porque a gente não tem tempo por causa do período especial, né, mas vocês vão dando uma olhada aí, tá? Bom, eficiência da turbina Pelton, né? A primeira coisa que a gente precisa para determinar a eficiência é escrever a velocidade teórica que sai do bocal, levando em conta de 2 a 8% de perda. Claro, né? A velocidade teórica que sai, ela não é perfeita porque tem perda por atrito. Então aqui, ó, a gente tem isso daqui vem de Torricelli ou de Bernoulli, né? A velocidade que sai é só a gente aplicar o teorema de Bernoulli entre um reservatório aqui e a saída aqui no bocal, né, com determinado H. Então a gente determina, aqui tem pressão atmosférica, né, aqui também pressão atmosférica, a gente determina a velocidade na saída aqui. Então sai, isso daqui também sai lá de Torricelli, que é a velocidade terminal também, né. Então a V1, a velocidade de saída no jato, é raiz quadrada de 2GH. E a gente coloca esse CV, um coeficiente aqui de rendimento volumétrico, que vai de 0,92 a 0,98. Isso tem que ser dado, isso é uma característica do bocal, né? Só que aí, o que a gente faz? A gente pega a equação de Euler para uma turbina de Pelton, que é essa expressão aqui, e substitui o V1 ali dentro, tá? E sabendo a expressão aqui, ó, para a eficiência de uma turbina, observa que agora é o inverso do que a gente tinha para a bomba. A bomba, a gente tinha potência cedida ao fluido sobre a potência absorvida no eixo. Aqui a gente tem a potência absorvida no eixo, que vai ser, de forma geral, menor, né, do que a potência cedida ao fluido, tá? Então, a gente tem o W.m, né, que é a potência absorvida no eixo, e a potência cedida para o fluido é a massa específica vezes a aceleração local da gravidade, vezes a vazão e o head, né? Então, isso daqui a gente acabou de determinar, e agora substituindo o V1 aqui na raiz quadrada de 2GH, né? Aqui, desculpa, na expressão da eficiência aqui volumétrica, né? Da saída aqui do jato ali do jato de água pelo bocal, tá? Então a gente fica com essa expressão aqui para a eficiência da turbina, tá? De uma turbina de Pelton. Só substituições aqui que foram feitas. E ela pode ser reescrita dessa forma, isso daqui é um parâmetro que normalmente é usado em projeto, que é o fator de velocidade. Fator de velocidade periférico φ, que é dado por ômega-r, né? Se a gente substituir esse cara aqui, ó, a gente vai voltar para essa expressão. Isso daqui é alguma forma conveniente de analisar vamos dizer, os parâmetros de projeto, né, pelos fabricantes, ou eventualmente existe uma razão para isso ter sido feito, tá? Certo? Então, o W ponto máximo, ele ocorre quando fator de velocidade periférico for φ sobre 2, tá? Que é demonstrado aqui, ó. Então aqui está plotado a eficiência contra esse fator aqui, né? Então a gente pega todos esses parâmetros aqui e faz o cálculo da eficiência contra eles, né? Então sai uma curva dessa forma aqui, né? Então a linha sólida seria essa expressão, a linha pontilhada
levando em conta uma certa, vamos dizer assim, né, uma certa eficiência volumétrica aqui, né, um 0,94 menos φ, que seria a gente substituir, equivalente a gente substituir aqui no CV o 0,94, então já levando em conta alguma eficiência volumétrica ali no bocal, que é essa linha pontilhada aqui, ó. E a curvinha, as bolinhas abertas, são dados experimentais de uma turbina de Pelton com 2 pés de diâmetro, né? 2 pés ali de diâmetro do rotor. Então são curvas experimentais aqui. Então, qualitativamente, elas têm bastante, têm o mesmo comportamento qualitativo, tá? E aí, né, de forma geral aqui, né, para dizer os fatores que reduzem a eficiência de uma turbina de Pelton. Então, o jato líquido não atinge a concha com velocidade uniforme, né? A gente tem, normalmente, a gente assume que a velocidade é toda uniforme, mas ela não é. Ela tem aquele perfil parabólico que vocês aprenderam lá em mecânica dos fluidos, né? Existem perdas hidráulicas na concha e no bocal, existem perdas por atrito nos mancais. O jato atingindo as costas da concha anterior, né? Aquilo que a gente viu, tem uma conchinha aqui, aí o jato passa aqui por cima, e aí ele vira e acaba um pouquinho atinge o jato da concha anterior. Então todos esses fatores reduzem a eficiência. Então, de novo, né, outro exercício, vou pular aqui, depois vocês deem uma olhada com calma. Um outro tipo de turbina de ação, que não é a de Pelton, é o que a gente encontra lá na broca do dentista, né? Que a ideia é basicamente a mesma. A gente tem um jato de ar que atinge aqui, mas aqui você vai ver que a diferença da turbina de reação para essa daqui, né? A pá é muito parecida com a turbina de reação, mas na turbina de ação aqui, com a pá dessa forma, o ar, ela efetivamente atinge e causa um impacto aqui na pá da turbina. A turbina de reação, o ar passa por aqui, aquilo que a gente viu, né? E o formato aerodinâmico da pá que cria uma diferença de pressão na parte da frente e na parte de trás aqui da turbina, fazendo ela girar. Aqui não, aqui é o impacto mesmo, né? Então, por isso que essa é uma turbina de ação. E aqui está, de forma geral, como é que acontece dentro lá da turbininha do dentista, tá? Então essas lâminas aqui alteram tanto a direção quanto a magnitude da velocidade absoluta, mas não a velocidade relativa, né? Aquilo que a gente viu. Então tá aqui, ó. Ela entra com essa velocidade absoluta, atinge a pá aqui, né? E aí a pá faz com que a velocidade, desculpa, essa velocidade absoluta, né? Porque ela vem com essa velocidade relativa, W1, ela está girando com a velocidade U1 aqui, e aí tem essa velocidade absoluta V1, e o que vai nos interessar é a projeção, né? Aquilo que a gente viu, né? Só a projeção da velocidade tangencial aqui, ó, o VT1, ou θ1 ou VT1, né? E aí, por causa desse ângulo, ela sai com a velocidade relativa W2, girando ainda, né, o 1 aqui igual ao 2, ó, então ele tem essa velocidade U aqui, né, o 1 igual ao 2 é a velocidade U, saindo com a velocidade 2 aqui na horizontal, tendo uma componente zero de VT1, e a gente vai ver por que a gente quer que tenha essa velocidade zero. Só um minutinho que a minha filha está chamando aqui, já volto.